Boa noite, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor para cada um de vocês. Irmãos, nesta noite eu venho trazer uma mensagem bem forte a respeito sobre as bênçãos do Senhor. O título da mensagem chama-se As Bênçãos Decorrentes da Obediência. Essa mensagem nós vamos encontrar lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 1 até o 8º versículo deste capítulo. Irmãos, mas antes da gente começar aqui a ministrar essa palavra, feche os teus olhos por alguns instantes. Vamos conversar com Deus. Liga o teu pensamento ao Senhor. Deixa que o Espírito Santo entre na sua vida, na sua casa, e venha fazer esta obra tão maravilhosa que é encher a nossa vida da presença de Deus. Amém? Pai, Senhor e Criador do nosso grande universo, da nossa vida, do nosso ser, Pai, nós viemos a Ti nesta noite, Senhor, neste encontro, meu Pai, que o Senhor marcou conosco, a cada um, meu Pai, de forma diferente. Pois, meu Deus, eu não sei, meu Pai, quais as necessidades que esse povo tanto precisam de Ti, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, meu Pai, e nem em qual área eles precisam do Teu milagre mais urgente. Porém, meu Deus, eu sei que se nós ouvirmos, meu Pai, a Tua voz e Te obedecermos, meu Pai, nós iremos comer o melhor que existe nessa terra, meu Pai, e tudo nos irá bem. Assim como a Tua palavra de hoje nos diz, meu Pai, que para que nós possamos, meu Pai, alcançar a Tua graça, que nós possamos fazer com que o Senhor enxergue graça em nós, nós precisamos Te ouvir e Te obedecer, Pai. Por isso nós estamos aqui nesta noite, crendo e acreditando, meu Pai, nas Tuas promessas, meu Pai, no Teu querer, que nós, meu Pai, nós sabemos que não importa, meu Pai, o quanto nós desejemos que a nossa vida modifique, se nós não colocarmos tudo em Tuas mãos e confiarmos em Ti, Senhor, nós sabemos que nada alcançaremos. Por isso, meu Pai, hoje nesta noite, meu Pai, eu coloco cada um dos Teus filhos, meu Pai, no Teu altar, meu Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, a cobrir a vida de cada um com as Tuas mãos, meu Pai, protegendo, amparando, meu Pai, e dando a direção correta, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos começar aqui o texto, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. No versículo 2 continua assim, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Vou fazer uma pausa aqui, irmãos, para fazer uma pequena pergunta para cada um de vocês. Irmãos, você tem ouvido a voz de Deus? Uma outra pergunta, se você tem ouvido, por que não obedece? Por que você espera as coisas piorarem para começar a dar ouvidos ao que Deus está tentando te dizer, para o que Deus está tentando te ensinar? Por que eu falo que Ele está tentando? Porque se você não ouvir e não obedecer, Ele não vai te conseguir fazer com que você aprenda aquilo que Ele está te dizendo. Pelo contrário, Ele vai fazer com que você aprenda de outra forma. Ele vai colocar obstáculos no seu caminho para que você se volte novamente para Ele, que você venha a ouvir o que Ele tem a te dizer. Irmãos, coloca uma coisa na cabeça. O que nós queremos para nós mesmos não chega nem aos pés do que Deus quer para nós. Nós acreditamos muitas vezes que uma certa coisa, uma determinada coisa é boa para nós. Porém, Deus está dizendo, isso não é bom para ti.
eu sei o que é melhor para ti. E muitas das vezes nós não conseguimos enxergar o agir de Deus na nossa vida exatamente por causa disso. Porque nós às vezes queremos alguma coisa com tanta vontade que qualquer resposta que venha que não seja a que nós esperamos, para nós não é válida. Nós não aceitamos. Por isso que muitas vezes é difícil ouvir uma correção. Por isso que muitas vezes é difícil ouvir um puxão de orelha. Porque quando não vem de encontro ao nosso interesse, nós não damos muita importância, irmãos. Mas Deus está dizendo aqui para nós: se atentamente ouvires a minha voz e guardar os meus mandamentos, eu, o Senhor, teu Deus, te exaltarei sobre todas as nações. Farei vir sobre ti e te alcançar todas as minhas bênçãos. Irmãos, vocês têm noção do que é ouvir Deus falando para nós? Se nós ouvirmos e obedecermos a voz dele, aos mandamentos e os estatutos que ele nos tem dado. Porque, irmãos, o livro de Deuteronômio, ele é contado pelo grande profeta, que quase, acho que é impossível ninguém conhecer esse nome, que é Moisés. Se alguém não conhecer esse nome, basta falar sobre o Mar Vermelho que todo mundo se lembrará. E Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, as leis para o povo seguir, o povo de Israel seguir. Porém, por causa de uma pequena desobediência da parte de Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida. Deus não permitiu que ele chegasse a entrar na terra prometida. Porém, seus descendentes chegaram, mas ele não. Simplesmente porque Deus deu uma ordem para ele e ele desobedeceu. Ele conseguiu levar o povo até a entrada da terra proibida, porém, da terra prometida, porém, ele não entrou nela. Ele acabou sendo levado para os braços do Pai quando eles estavam à porta da terra prometida. E aí Deus, logo após dizer a Moisés o que fazer com as leis, ele explicou o que seriam as maldições, as pessoas que seriam amaldiçoadas se fizessem aquelas coisas. E em seguida ele veio com as bênçãos, explicando e ensinando ao povo o que Deus estava passando para ele. Por isso Deus dizia através de Moisés que se atentamente ouvires a voz e guardar os mandamentos e os estatutos que ele nos ordena, ele nos exaltará sobre todas as nações e todas as suas bênçãos nos alcançarão. Aí lá no versículo 3, irmãos, veja só para vocês verem o quanto Deus nos ama e Ele quer ter um relacionamento conosco, tá? Ele quer que nós sejamos não somente seus servos, seus filhos. Deus quer que nós sejamos seus amigos. Ele quer um relacionamento mais íntimo com cada um de nós. Porém, isso não foi nós quem determinamos, não foi nós quem escolhemos. Foi Deus quem nos escolheu para sermos seus amigos. Porém, muitos preferem ignorá-lo, virar as costas, não dar atenção ao que Deus está falando. Veja como ele continua no versículo 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor teu Deus fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença.
o Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Irmãos, veja bem, não precisa nem de muita explicação a palavra do Senhor. Deus está dizendo para nós nesta noite que se nós ouvirmos o que Ele nos diz e obedecermos, guardarmos os seus estatutos e mandamentos, sermos fiéis a Ele, em todas as áreas da nossa vida, nós seremos abençoados. Em tudo aquilo que nós tocarmos, nós iremos abençoar também. Nossa família, nosso trabalho, nossas finanças. Irmãos, tudo. Nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos entes mais queridos serão abençoados. Porque nós ouvimos, obedecemos e guardamos tudo o que Deus tem nos dado e nos ensinado. Amém? Veja, o Senhor determinará. Ele não está dizendo que Ele irá pensar em te abençoar, que Ele deixará para depois para te abençoar. Não, se você ouvir, obedecer, guardar os mandamentos e estatutos, Deus determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. Irmãos, nós só precisamos de pouca coisa para alcançar as bênçãos do Senhor. Porém, essas poucas coisas que precisamos, elas não são fáceis. Sabe por que elas não são fáceis, irmãos? Porque tudo aquilo que não presta estão muito fácil de conseguir. Porém, agradar ao Senhor, nós precisamos ter força de vontade, fé e determinação. A palavra principal, a palavra-chave de hoje, a palavra profética de hoje é determinação, irmãos. Se nós tivermos a determinação de que nós seremos abençoados pelo Senhor, que nós iremos ouvir, obedecer e guardar aquilo que Deus está nos determinando, todas as bênçãos do Senhor irá alcançar, não só a mim, mas a ti, aos vizinhos, aos parentes e a todos aqueles por onde eu passar, serão alcançados pela glória do Senhor. Porém, se eu não ouvir e não obedecer aos mandamentos do Senhor, irmãos, o meu sofrimento será eterno, será grande demais. Eu falo meu porque eu tenho que usar a mim como exemplo, porque eu não sei como está a sua vida e eu não posso julgar a ti. Na verdade, nem mesmo a mim eu posso julgar, porque julgamento cabe somente a Deus. Mas eu sei que se eu não ouvir a voz do Senhor e não obedecê-lo, eu jamais poderei ver a glória do Pai. Eu jamais poderei entrar no seu reino. Porém, se eu ouvir a voz do Senhor, guardar os mandamentos e obedecê-lo em tudo, irmãos, a palavra de Deus, ela é clara. Os meus inimigos, eles virão por um caminho, porém fugirão por 7 caminhos, porque assim determina o Senhor, meu Deus, sobre a minha vida e a sua nesta noite. Basta crer, basta acreditar que Deus está fazendo o melhor para nós. Irmãos, tudo o que nós precisamos é ter fé, mas não é ter aquela fé fraca, café com leite. Nós precisamos exercitar a nossa fé, irmãos. Nós precisamos usar tudo o que Deus nos tem dado e lutar para defendermos a nossa fé, porque a palavra de Deus nos diz que o inimigo ele vem rondando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Irmãos, o inimigo, Satanás não brinca em serviço, irmãos. Ele não brinca de ser o Satanás. Ele veio ao mundo para tentar afastar-nos da presença do Pai e nos destruir. Porque a forma mais fácil de você atingir a um pai é pegando os seus filhos, é atingindo aos seus filhos. Porém, Satanás não pode tocar em nós. Deus não permite que ele toque em nós.
Então, para que Ele possa fazer isso, Ele precisa nos tirar da presença do Pai. Ele precisa fazer com que nós nos afastemos da presença do Senhor. E como que Ele faz isso? Irmãos, Ele usa, uma das coisas que mais Ele usa para te afastar da presença de Deus é o tempo. Ele começa a colocar diversas ocupações na sua cabeça durante o seu dia a dia, de forma com que você acorde preocupado e durma preocupado e se esqueça de conversar com Deus, de entrar na presença de Deus. Ele começa a colocar obrigações na sua rotina que te impedem de ir à casa de Deus buscar por Ele. E assim você vai se afastando sem perceber. E quando você percebe que você está afastado da presença do Pai, já não dá mais tempo de correr de volta. É onde o inimigo se aproveita para te derrubar. E em muitas dessas quedas, irmãos, vou falar para vocês que tem muitas pessoas que não conseguem se levantar novamente. Porque dizem que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porém tem pessoas que eles vão tão longe do Pai que o Pai não consegue alcançar eles porque eles não ouvem mais a voz do Senhor. Eles não dão mais atenção para o que Deus está falando. E aí eles dão espaço para que o mal entre e faça tudo o que quer na vida deles. Irmãos, todas as bênçãos que o Senhor nos dá, se nós nos afastarmos da presença do Pai, também nos será tirado isso. A palavra de Deus nos garante que se nós nos mantermos afastados da presença do Senhor, todo aquele mal que foi tirado da nossa vida, se na sua vida existia um demônio tentando te derrubar, te destruir, e você se afastar da presença de Deus, ele voltará e ainda trará mais 7 junto com ele, que é para te derrubar e te destruir de vez. Então, irmãos, busca a presença do Pai, busca a presença do Senhor. Lembre-se que o sacrifício de Jesus não foi em vão, irmãos. Ele não veio ao mundo para nos condenar, e sim para que todos que crescemos nele pudéssemos ser salvos e obtivéssemos a vida eterna. Irmãos, queria mostrar aqui para vocês como a palavra de Deus é sim, sim ou não, não. Nós lemos aqui em Deuteronômio que se nós ouvirmos a voz do Senhor atentamente, guardarmos os seus mandamentos e obedecermos ao que Deus nos ordena, nós seremos abençoados em tudo aquilo que fizermos. Se vocês mudarem um pouco mais para frente aí, as folhas da sua Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 1, do versículo 18, diz assim: o convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, venham a mim e vamos discutir sobre isso, vamos conversar sobre o que está acontecendo no mundo. Ainda que os vossos pecados sejam escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, irmãos, por mais vermelho que sejam os nossos pecados, por mais ruins que nós tenhamos feito na nossa vida, Deus, Ele está dizendo que Ele irá nos perdoar. Ele perdoa os nossos pecados se nós nos arrependermos verdadeiramente. E aí lá no 19 ele fala o seguinte: o profeta Isaías nos ensina a seguinte palavra do Senhor sobre a nossa vida: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, veja que Isaías ele está sendo um pouco mais direto na revelação do que o Senhor disse. Deus está dizendo, nos ensinando através da boca de Moisés e da boca do profeta Isaías também, que tudo depende do nosso querer. Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer ter proximidade de nós.
Porém, muitas das vezes nós o afastamos e nos rebelamos contra ele. Por isso que aqui no 19, o profeta Isaías diz que Deus nos ensina isso. Se quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor desta terra. Veja que tudo começa com se quiserdes, se quisermos. Nós precisamos querer. E como é que nós demonstramos que nós queremos? Ouvindo e obedecendo, irmãos. Não tem outro meio. Porque lá em Hebreus, vocês verão dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não ouvirmos, não guardarmos os mandamentos do Senhor e não fizermos, não obedecermos ao que Deus nos ordena, nós jamais conseguiremos agradá-lo. Nós jamais conseguiremos ser abençoados. Nós jamais poderemos ser abençoados por onde passarmos, porque nós não estamos dando atenção para o que Deus quer. Nós não estamos ouvindo e obedecendo a voz do Senhor. Aí lá no 20, ele diz o que acontecerá se nós deixarmos de ouvir a voz do Senhor, de obedecermos ao que ele tem nos ordenado. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Irmãos, se nós não obedecermos à voz de Deus, se nós formos rebeldes com aquilo que ele nos ordena, nós seremos devorados pelas guerras. As guerras não necessariamente são guerras armadas, irmãos. Mas o inimigo declarou guerra ao Senhor há muito tempo. E tudo o que ele quer e deseja é nos destruir. Porque ele nos destruindo, ele acha que ele irá alcançar ao Pai e terá mais poder do que o Pai, mesmo sabendo que jamais isso acontecerá. Mas como eu falei, a forma mais fácil de você atingir a um pai é atacando ao filho. Assim como Deus sofreu para que Jesus tivesse sido sacrificado para nos salvar. Irmãos, creia que Deus esteve com Cristo o tempo inteiro. E quando ele foi crucificado, Deus também sofreu com ele, padeceu sobre todas essas dores. Porém, para que nossos pecados fossem salvos, fossem perdoados e nós todos fôssemos salvos, Jesus precisou se sacrificar. Porém, irmãos, não vamos permitir que esse sacrifício tenha sido em vão. Não vamos dar o gosto para o diabo nos condenar. Antes, voltemos para o Senhor e ouvimos a sua voz para podermos obedecer ao que ele nos diz, para que possamos ser salvos, nós e a nossa casa, nós e todos aqueles que nós amamos. Por isso nós precisamos buscar a presença do Senhor. Irmãos, veja que a palavra do Senhor ela é bem clara. Moisés, no livro de Deuteronômio, nos ensina que nós seremos benditos, bem-aventurados, se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor, guardarmos os seus estatutos e obedecermos. Ele diz, voltando lá, no versículo 8, que o Senhor determinará as bênçãos que estejam em nossos celeiros e em tudo o que colocarmos as mãos. Irmãos, hoje em dia, se nós pararmos para analisar, tudo aquilo que nós colocarmos a mão é tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Seja dentro de casa, seja no nosso trabalho, seja no templo santo do Senhor. Nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar, irmãos. Para que nós possamos, assim, consagrar tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor. Nós devemos orar, jejuar, buscar estar na presença do Senhor todos os dias, pois assim nós iremos agradar a Deus. Assim Deus irá nos ordenar e nós obedecendo, nós teremos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Amém? Irmãos, essa foi a palavra de hoje.
Eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo venha fazer mudanças na sua vida nesta noite. Pode fechar a sua Bíblia em nome de Jesus. Irmãos, fecha seus olhos para que Deus venha continuar tocando na sua vida, na vida da sua família. Pensa naquele seu ente querido que ainda não tenha aceitado ao Senhor Jesus como seu único Salvador. Ou aquele seu ente querido que está dando trabalho, que está sendo rebelde, que está sendo revoltado, ou que esteja passando por algum momento de dificuldade. Apresente ele para o Senhor nesta noite. Coloca nas mãos de Deus. Permita que o Senhor ouça o que você tem a pedir para Ele, mesmo que Ele já saiba do que você precisa. Deus gosta de ouvir a nossa voz conversando com Ele e pedindo, irmãos. Então, feche seus olhos e peça a Deus nesse momento aquilo que você necessita neste momento, enquanto eu faço uma breve oração, e Deus irá ouvir com toda certeza aquilo que você está pedindo a Ele, e irá entrar com providência na sua vida, na vida da sua família, em nome do Senhor Jesus. Pai, a Tua palavra, meu Pai, foi ministrada nesta noite, meu Pai. E ela vem nos trazer, meu Pai, uma grande reflexão sobre como podemos, meu Pai, fazer para receber as Suas bênçãos, meu Pai. Sem que o inimigo venha, meu Pai, atrapalhar os nossos planos, os nossos sonhos. Meu Deus, assim como a Tua palavra nos ensina, meu Pai, quando nós precisarmos falar contigo, Senhor, que nós falemos no secreto, no oculto, para que o inimigo não venha tomar partido do que nós precisamos e venha atrapalhar os nossos sonhos de se realizarem. Meu Deus, eu apresento, meu Pai, a cada um dos seus filhos nesta noite, meu Pai. E eu peço a Ti, Senhor, que entre com providência, meu Pai, na vida desta pessoa, meu Pai, que está, meu Pai, passando por uma enfermidade, meu Deus. Ou, meu Deus, que esteja passando, meu Pai, por um momento de dificuldade em sua vida. Seja ela em qual área, meu Pai, que for. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, exatamente, meu Pai, quais são os sonhos dos Teus filhos, meu Pai. Porém, o Senhor conhece o íntimo do nosso coração e dos nossos pensamentos. Meu Pai, manda os Teus anjos, o Teu Espírito Santo sobre a vida de todos, para que eles venham, meu Pai, sentir a mudança a ocorrer na vida de cada um, meu Pai, e dos seus familiares. Meu Deus, eu repreendo, meu Pai, todo o laço do passarinheiro que está tentando, meu Pai, destruir a vida deste Teu servo, desta Tua serva. Meu Deus, venha cair por terra, meu Pai, todo o laço, meu Pai, que o mal vem tentando fazer contra a vida de cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que toda enfermidade, toda inveja, todo olho gordo venha cair por terra, em nome de Jesus. Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Deus esteja convosco esta semana. Fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus permitir e assim Ele quiser. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.